Chama a atenção dos irmãos para esse instante a mensagem de Deus para nossas vidas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Apenas o versículo 27. 1 Samuel 1, 27. Os irmãos que encontraram podem dizer amém. 1 Samuel 1, 27 diz assim: Por este menino orava eu. Essa parte A. Os irmãos podem ler comigo? Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Obrigado, meu Deus. Essa oração tão pessoal, tão restrita, Pai. A gente busca essa informação na Bíblia em tantos textos, mas nesta manhã, observando a vida de Ana e o propósito que ela tinha, Deus. Ana orou, e como ela orou, da forma que ela orou. Ajuda-nos, ó Deus, inspirado, ó Deus, pela Tua palavra, também, Deus, ser levado a orar. Orar pelo menino, orar pela menina, orar pelo filho, orar pelo esposo, pela esposa, orar pela família. O compromisso de alguém que ora. Por este menino, orava eu. Então, Deus, que o Senhor possa estar cada dia levantando homens e mulheres de oração, ó Pai. A oração faz toda a diferença. Esteja, ó Deus, nos orientando, o Teu Espírito Santo, nos ensinando a orar. Porque muitas vezes nem sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito nos ajuda, ó Deus, até com gemidos inexprimíveis. Obrigado, ó Deus, porque nesta manhã estamos falando de algo de íntimo, intimidade particular, privado, ó Deus. A oração que muitas vezes nós, como teus filhos, precisamos ter esse particular, esta intimidade contigo. E aqui aprendemos com Ana, por este menino eu orava. Que nós possamos aprender e através dessa mensagem também nos colocar sempre no altar, vida no altar, oração pessoal, buscando a tua face. Espírito Santo, nos dá sabedoria na transmissão da tua palavra, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos irmãos, eu confesso que esse tema de hoje é um tema que tem tanto do material. A gente vê no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, vários exemplos de homens que Deus chamou, às vezes adolescentes, jovem ainda, e começaram a desenvolver uma vida pessoal de oração. Eu vou citar alguns homens aqui e algumas mulheres, mas eu quero me deter na pessoa, na mulher, a esposa de Elcana. Eu quero falar um pouquinho sobre a mãe de Samuel, sobre Ana, essa mulher que teve um destaque, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, e a sua oração foi atendida do jeito que ela orou. Ela falou com o sacerdote, o versículo que nós acabamos de ler. Quando chegou o tempo, ela se humilhou, voltou à igreja, não apenas grávida, mas já com o menino no braço. E o texto sagrado diz que ela disse: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher. Ela chamou a memória do sacerdote ali. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, e eu vim para orar ao Senhor. É interessante que é possível mesmo no meio da coletividade você estar em oração, desde que chegou. Apesar de a gente estar aqui orando e oramos coletivamente, a gente vai ver na Bíblia homens de Deus chamando outros para orarem com ele. Isso é muito bom também. A gente vai ver exemplo de pessoas como Daniel, que escolheu os 3 amigos deles, Sadraque, Mesaque e Abdenego, para orar.
mas a gente vai ver o apóstolo Paulo também chamando, o próprio Cristo chamando para orar, os seus discípulos, mas a gente vai ver também que o Espírito Santo leva pessoas também a ter esse momento de fórum íntimo com o Senhor. E pensando nos homens de Deus e mulheres de oração, a Bíblia, que é o nosso texto, registra muitas histórias de muitos homens e mulheres que desenvolveram uma vida de oração. E a mensagem desta manhã revela essas pessoas que viveram em momentos distintos da história da redenção. É do Antigo Testamento até o Novo. A gente vai ver que foram pessoas que viveram épocas diferentes, contextos históricos completamente diferentes umas das outras, mas tinha algo em comum. Todas elas tinham em comum o fato de cultivarem uma vida pessoal de oração. Vários episódios você vai encontrar de homens de Deus que tinham aquele momento reservado para orar. E aqui eu fiquei pensando nessas mulheres. A gente vai encontrar muitas mulheres. Seria até impossível citar numa única mensagem, hoje, nesta manhã, falando sobre oração pessoal, as mulheres notáveis da Bíblia, que tinham uma vida prática de oração. Isso no Novo, no Antigo Testamento também. Poderíamos hoje destacar, por exemplo, a vida de Sara. Sara é uma mulher que orava. A gente poderia falar de Rebeca, mulheres de patriarcas, Noemi, Ruth, Abigail e outras mulheres. Mas aqui a gente vai citar algumas, e como eu falei, eu queria destacar a vida de Ana. Primeiro, eu fiquei pensando em Raquel, que foi a segunda esposa de Jacó. Ela sofreu durante muito tempo com a esterilidade. Ela não tinha filhos, e ela se lamentava muito, porque acontecia isso com ela, apesar de ser a predileta, parece que tem essas coisas, mas no entanto, ela não tinha filhos. E ela chegou a dizer a seu marido, conversando com ele sobre essa situação dela que ela não compreendia. Ela disse a seu marido que, se não tivesse filho, preferia a morte, preferia até morrer, mas ela queria ter filho. E o marido chegou a dizer, porventura eu estou no lugar de Deus, quem responde nossas orações é o próprio Deus. E Ana também recebeu isso do seu marido Eucana, porventura eu não sou melhor do que 10 filhos, mas ela queria algo que somente Deus poderia responder e poderia dar. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1. E a Bíblia fala dessa mulher, de mulheres que realmente buscava oração. Tudo indica que Raquel, e a gente vai ver no contexto geral, que ela orou muito ao Senhor. E quando finalmente ela concebeu, o escritor do Gênesis registra esse evento dizendo, e lembrou-se Deus de Raquel. Lembrou-se Deus de Raquel. Deus ouviu a sua oração e ela engravidou. A gente aprende com isso, que Deus abre a madre, 30, 22 de Gênesis, e Raquel foi a mãe biológica de 2 filhos de Jacó, José, inclusive esse se tornou governador do Egito. Mulheres que tiveram experiência de abraçar em oração, ter intimidade com Deus, tiveram suas vidas mudadas, histórias que foram mudadas. Poderia também falar de Débora. Débora é chamada na Bíblia de profetisa, está lá em Juízes, uma mulher também que se destacou, porque ela realmente confiava no Senhor, e era uma mulher de oração. A primeira vez que a Bíblia hebraica fala de profeta, aparece na Bíblia, ocorre num contexto que fala justamente sobre esta mulher, destacava numa vida de oração, e foi vitoriosa, teve um destaque muito grande, a relevância da sua vida, que ela tinha de perseverança, e ela venceu. Queridos irmãos, eu poderia falar de Esté, conhecida também a rainha. Esta jovem, ela era judia e tornou-se a rainha da Pérsia. E num contexto de perseguição contra o povo judeu, ela orou, e não só orou, ela chegou a jejuar. Ela jejuou, e Deus deu vitória ao povo judeu. A gente vai ver mulheres que se destacam. Eu poderia muito bem falar nesta manhã também de Maria, por que não? Uma mulher de oração, uma mulher que realmente, a mãe de Jesus Cristo, era uma mulher que buscava Ele, ela tinha um mistério com o próprio Deus, sabendo que ela era mãe do Salvador, sabendo que ela tinha esse mistério com ela, ela recebeu a virtude do Espírito Santo, engravidou. Bendita será entre as mulheres, e o fruto do vosso ventre é Jesus.
Então é uma mulher que realmente vivia em oração. Ela se encontrava com a sua prima, e em momentos estremeciam até as crianças dentro do ventre. Era uma mulher que caminhava com oração. Irmãos, como é importante. Eu estou falando de mulheres que viviam dentro do contexto, mas se notabilizaram, porque tinha uma vida buscando oração. A gente pode ter uma igreja que fale de oração o ano inteiro, mas pode ser que alguém ande ainda disperso, e não tem esse momento pessoal, que é intransferível. É um momento, cada um de nós em oração. Queridos irmãos, e aqui o tempo ele é curto para a gente falar dessas mulheres, porque eu quero destacar realmente a vida de Ana. Mas antes de falar de Ana, eu queria ainda dar um destaque de alguns homens de Deus também, que poderia também ser objeto hoje da reflexão, do estudo, homens que tiveram uma vida de oração. A lista é muito intensa e não vai ser possível falar de todos, mas eu queria dar um destaque. Poderíamos falar aqui de todos os profetas. Como é que pode alguém ser profeta e não orar? Porque Deus não fará coisa alguma, ele disse a Amós, sem antes revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas. Era profeta de Deus, embora a gente sabe que alguns profetas desavisados não obedeciam a Deus, até fugia da presença dele, e orava, não tinha prazer mais da oração. Foi para um porão de um navio, a gente sabe da história de Jonas, e as consequências, porque aquele profeta fugiu, ele teve, o homem, o servo do Senhor. Nós não podíamos fugir da oração. Eu realmente tenho dificuldade de entender, IEBT, pessoas que não têm atração por oração, sentem dificuldade, não vêm, muitas vezes, está caminhando com oração, falando sobre oração pela madrugada, oração do meu dia, porque o nosso maior modelo, eu posso falar de muitos homens aqui, dar um destaque, mas não tem um modelo maior de oração que o nosso próprio Jesus Cristo. Ele é o maior modelo de oração, sem dúvida, oração pessoal. Ele se afastava do discípulo, porque ele queria estar ali com o Pai. Às vezes a gente ouviu uma mensagem domingo passado tremenda, às vezes uma vida exaustiva, cansativa, um homem de dores. O profeta Isaías fala como era ele, mas ele sempre ia orar. Era um momento para ele descansar, mas eu vou orar. E a gente percebe que hoje, em muitos lugares, a gente percebe líderes cansados, enfadados, exaustos. Não tem inspiração e nem inspira a ninguém, porque não tem uma vida de oração. Até sabe falar, mas não procura viver uma vida realmente que busque esse reflexo de oração. E todos nós precisamos, independente da posição que você ocupar, você é servo, e se é servo precisa orar, porque Jesus Cristo ensinou. Hoje na programação a gente ouviu a oração do Pai Nosso, e aquela oração também Jesus ensinou aos discípulos, porque eles precisavam aprender a orar. E hoje, infelizmente, a gente vê as dificuldades de muitas igrejas, muito ministério, sem tempo para orar. A gente vai ver um apóstolo Paulo que está na relação desses homens de oração, porque jamais ele escreveria e faria o que fez se não fosse movido pelo Espírito Santo, por revelação. Quem quiser que confie na carne, Paulo disse, eu não confio, mas é pelo Espírito, irmão. Porque na verdade o Espírito da vida e a carne não. A carne é cansada, amanhece o dia, termina o dia, cansado, enfadado, já não tem mais força para orar. E Paulo fala sobre isso, fala sobre espinho na carne, sobre dureza do ministério, sobre as dificuldades. E é impressionante que todos esses que eu pesquisei, eu notei, eles dizem que oração dá trabalho. Por isso que talvez a gente sinta tanta dificuldade, porque tem gente que não quer trabalhar. Olha, irmão, faça a oração assim, ó. E você vai ver na mensagem de hoje, que Ana orou e ninguém ouvia, e ninguém está fazendo juízo nenhum não, mas Ana demorou tanto orando, porque ninguém ouvia a voz dela, ela só movia o quê? Os lábios, mas demorou tanto na oração, que o sacerdote achou estranho. Era muito comum dentro das sinagogas, pessoas orarem, mas ela se destacava na oração, as lágrimas que desciam, os lábios que se moviam, e gesticulando, orando, chamou a atenção do líder. Isso não é possível, porque essa mulher está orando desse jeito. Ah, já sei, ela deve estar embriagada, porque não é normal a pessoa orar tanto tempo assim. Ainda hoje, infelizmente, tem sacerdote que acha estranho também. Oração é aquela coisa, me parece, mecânica. Parece até mesmo uma reza, algo que parece que é uma coisa que não nasce de um coração íntimo, que tem experiência com o Senhor.
E às vezes falta até assunto para oração. Abraão, o grande patriarca, eu queria começar com esse homem, poderia começar até também com Sete, com a descendência de Adão, pessoas que oravam, invocavam o nome do Senhor. Enoque andava com Deus, mas eu penso nesse patriarca, nesse homem que tinha um sério compromisso com Deus. Geralmente, quem é de oração tem um compromisso tão forte com Deus, irmãos, que renuncia a tudo, até a vida, e às vezes até o filho, o único filho que ele amava, mas isso foi oração. Os comentaristas falam que passou 3 dias ele para chegar ao local onde o seu filho seria sacrificado, ele não deu uma palavra, mas ele estava orando. Ele estava orando tanto que teve um momento que ele disse aos seus servos: fique aqui, que eu vou com meu filho adorar, e depois eu volto. E ele sabia que era para sacrificar o filho. Eu vi um comentarista falando sobre Abraão, disse que era tanta da fé que esse homem tinha, que ele disse: é possível Deus até ressuscitar, eu vou matar e vou ver Deus ressuscitar meu filho. Isso através da oração. O destaque do grande patriarca do povo de Israel era um homem de oração. A sua comunhão com o Senhor, meus irmãos, era tão grande que ele foi considerado e chamado amigo de Deus, recebeu esse título. Era tão intensa a vida dele. Tiago vai dizer no capítulo 2, versículo 23, o Novo Testamento testando, certificando desse homem que andava com Deus. Foi chamado de amigo, ele tinha uma relação íntima com Deus. E o próprio Deus fala de Abraão como uma pessoa que intercedia pelos outros. Abraão, meu amigo. Chama Abraão de amigo. Ele tinha um relacionamento. Como é que é seu comportamento com quem você é amiga, sua amiga? Você conversa quantas vezes durante a semana? Com uma pessoa que você desenvolve amizade. Ou é raro? Geralmente o amigo, se você entrar no celular, eu não vou perguntar aqui, mas quem foi que já passou mais de 1 hora no celular conversando? 1 hora eu estou falando, 60 minutos e a conversa não quer acabar. E você vai, e passeia dentro de casa, e fica na cozinha, e vai para a varanda, e fica no quarto, e sai, e a conversa rolando. Mas tem conversa que, se você notar, não passa nem 10 segundos. Ah, tudo bem, entendi. Ok, bom dia, tchau. Há uma enorme diferença quando você está com um amigo na linha e quando aquela pessoa é apenas mais um dos seus contatos, mas não é seu amigo e não é sua amiga. As conversas são, às vezes, até o dedinho só. Abraão tinha horas e horas conversando com o Senhor. Interessante que os filhos dele, o neto, passou a noite brigando, lutando também, e orava ao Senhor. Queridos irmãos, homens de oração. O filho dele, Isaque, era um homem também de oração. E a Bíblia diz que Isaque orou ao Senhor por sua mulher que era estéril. E o Senhor ouviu sua oração e abriu a madre dela. Eram homens que tinham intimidade com o Senhor. A gente vai ver Jacó, suplantador, enganador. Deus faz uma mudança. Agora é Israel. Agora é um homem de Deus. Agora é homem que passa a orar. É homem que agora não tem mais pressa. Eu vou no passo do gado. Eu agora estou na presença do Senhor. E sei que tudo é no tempo de Deus. E vai acontecer. Às vezes a gente fica tão aflito, isso acontece comigo, com você, querendo uma resposta, porque essa resposta não vem. Porque Deus está demorando. E porque as coisas acontecem, parece que Deus está indiferente com a igreja. Jacó aprendeu a esperar. Porque Deus vai responder no tempo dele. E no tempo certo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio. Se aquete, quem está orando aqui está esperando. A palavra diz: aquetai-vos, se aquete, minha irmã, meu irmão, e saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Você está na oração, fique na sua posição, porque está vindo resposta de Deus aí para a minha vida e para a tua também. Você tem essa certeza, você tem essa intimidade. Ah, eu já orei hoje, pastor? Já. Acordou, talvez fez uma oração, não sei se passou uns 5 minutos, talvez foi menos. Mas já chegou aqui na igreja, já teve 2 ou 3 orações, você já se animou mais. Mas pessoalmente, individualmente, já não tem mais força de orar. Abraão, Isaque. Poderia falar mais de Jacó, mas eu queria falar de outro homem de oração. Inclusive,
O Salmo 90 é uma oração dele. Oração de Moisés, homem de Deus. Sabe como é que ele começa o Salmo 90? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. O que a gente citou aqui, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração salvo, foi Moisés. Quando a gente está em oração, nessa estreita relação com Deus, a gente começa a priorizar as coisas de Deus, a buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Quantos pais, e me permitam falar relapso, que não tem testemunho dentro de casa, não tem sua família em oração, não vem para a igreja, raramente, porque realmente não tem mais aquele desejo. E o que é que vocês acham que os filhos vão aprender? Com esse testemunho. Mas se pedir para dar um estudo sobre oração, vai arrasar, mas só que não tem vida na prática de oração. Isso é muito difícil. Parece que cada vez está mais fácil os discursos inflamados, muitas palavras, mas o dia a dia a gente vai percebendo que não há aquela alegria. Moisés, você sabe o que foi que ele rejeitou ser? Você lembra? Príncipe. Ele rejeitou ser um faraó. Ele rejeitou comandar o Egito. E eu me lembro que eu assistia vários filmes sobre Moisés, eu queria entender essa história, porque a Bíblia fala, porque ele viu o invisível, mas eu vi uma das princesas, a das filhas do faraó, mas por que você não fica como príncipe, como faraó? E você como faraó faz o que Deus quer. A pessoa, se ela dissesse a ele assim, se no caso, José não foi governador, e por que tu não fica governando o Egito? Mas só que Deus para Moisés tinha outra coisa, tinha outra experiência, e ele tira Moisés do Egito depois de 40 anos é um tempo bom, ele no Egito, e ele aprendeu toda a modalidade de ser um bom governador, mas ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele acreditava no invisível, ele acreditava na oração, ele era um homem de monte, ele estava no Moriá, ele buscava a Deus. Era assombrosa a vida de Moisés, 40 dias, 40 noites de jejum, recebendo revelação do dedo de Deus, escrevendo, fogo de Deus, tábua sendo escrita, irmãos, não é brincadeira, Josué no sopé da montanha, e o povo sem saber o que estava acontecendo, mas tinha um Moisés resplandecendo, cheio da glória de Deus, foi um homem de oração pessoal com Deus, e sabe quantas pessoas subiram no monte com ele? Nenhuma, ele sozinho. Quando ele desceu, teve que botar um manto, porque estava o rosto, muito tempo com Deus fica diferente. Quanto tempo a gente tem passado com Ele? Moisés, foi um homem escolhido por Deus, para conduzir um povo para fora do Egito. Obviamente, ele era uma pessoa de oração, falei no Salmo 90, já pensou um líder ser conduzido por Deus que não ora, que não incentiva seus liderados, que não fala de oração, que não estimula, que não chama, que não convida para orar juntos? É fadado a um fracasso, a desmantelar tudo, porque não tem vida de oração, não inspira a oração. Os seus liderados ficam olhando e dizendo, e agora? O meu líder não ora, eu não vejo na oração, eu não vejo presença, eu não vejo informações, não falo nada sobre oração. Como é que vai se conduzir um trabalho? Como é que vai se formar equipe? Como é que vai estar liderando um povo como Moisés, como tantos outros, se não tem vida de oração? Como é que vai aparecer a coluna de fogo? Como é que vai aparecer o Shekinah de Deus, se não tem oração? Não tem Shekinah, não tem presença de Deus, tem um homem e um monte de informações. Eu via na mensagem domingo passado, o pregador dizia, eu fico desorientado, quando eu preciso de uma direção e se eu não estou orando, eu vou ter que parar para orar, e Deus vai me mostrar. E para subir aqui no púlpito, para trazer o quê? Se eu não tenho demonstrado a minha vida, se eu não busco ao Senhor, o que é que eu vou dizer? A igreja vai ficar olhando. Eu me lembro de um professor, na época de seminário, que tinha um aluno que faltava muito, era muito ausente, mas parece que ele era peixe do reitor, já essa palavra de peixe, né? Era amigo de alguém, mas faltava muito.
E um dia ele chegou na sala de aula, dia de prova. E essa prova estava muito difícil. Eu mesmo achei muito difícil essa prova. O professor era titular da cadeira de grego. E ele falando também de outras coisas, eu não me lembro mais ou menos o teor da prova, mas foi muito difícil, todos chiaram. E esse aluno que nunca vem, ficou lá por trás tal, tirou a nota máxima. E o professor fez uma pergunta na prova dele, ele colocou, depois ele mostrou. O aluno mostrou, o professor não falou isso em público. Quem é você? Que falou tão bem, fala tudo, mas nunca vi sua voz na congregação, na sala de aula. Porque havia muito debate. E as poucas vezes que ele ia, entrava em silêncio e saía calado, não diz nada. E o professor fez essa pergunta. O nome do professor era Marcos Aurélio. Quem é você que não se pronuncia, que não vive dentro de sala de aula, que é faltoso e faz isso? O professor estava desconfiado, que ele anotou a prova e copiou todinha. Inclusive a resposta estava idêntica aos livros. Mente fotográfica, decoreba, e o professor não deixou de botar a nota dele não, porque ele tirou a nota, ele acertou, mas fez a pergunta: quem é você? Que eu não lhe conheço. Já pensaram com Jesus Cristo no dia do juízo, ele vai dizer: mas Senhor, no teu nome eu fiz tanta coisa. Lembra disso? Eu expulsei demônio, eu curei gente, fiz maravilha. Jesus fez: quem é você? Eu não conheço. Apartai-vos de mim. Jesus conhece quem está com ele, ele conhece. Teve umas pessoas lá no tempo de Paulo que foram expulsar demônios, os demônios falaram com ele: eu conheço quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas você quem é? Essa mensagem para mim é muito forte. O exemplo de Moisés, um exemplo de alguém que pediu sabedoria. Eu lembro de um professor num seminário que ele dizia o seguinte: Moisés, 3 etapas da vida dele, 3 de 40. 40 anos ele pensava que era alguém, Faraó. Mais 40 anos, agora no sopé da montanha, ele viu que não era ninguém. Precisava de Deus para tudo. E os outros 40 anos de Moisés? Ele viu como Deus usa um Zé Ninguém. Quando a gente acha que é alguma coisa, Deus vai descer, vice. O que tu aprendeste no Egito, deixa lá. Agora é 40 anos comigo para liderar meu povo, tem que estar em oração. Tem que ver anjo, tem que ver meu dedo, tem que ver fogo. Tem que me ver na brecha, na rocha. Aí sim, você vai estar credenciado. Tinha um professor de homilética chamado Samuel Santos, e ele passou as férias dele na Coreia, voltou diferente, todo mundo achou estranho. Samuel Santos, é um grande pregador. Está por aí, se você não sei se é na Presbiteriana, lá em Recife, Casé Mariano, parece, Casé Mariano. Samuel Santos, ele é professor titular de homilética e ele ensinava a gente a pregar, como pregar. E ele foi para a Coreia. Quando ele voltou da Coreia, alguns achou um pouco estranho ele. Eu digo isso que eu fui aluno dele e vi esse tempo. Chegou da Coreia, ele estava na sala de aula. Antes da aula de homilética, eu disse: eu queria que antes da gente começasse a aula, quem pudesse ajoelhar. Eu disse: hã? Eu disse: oxê. Talvez vocês fiquem perguntando como foi minha formação de joelho. Aí a gente se ajoelhou, um seminarista meio cético. Eu falei: oxê, será que ele adoeceu nessas férias? Ele estava na Coreia. E ele disse assim para todos nós, na sala onde a gente pregava, na capela: eu queria que vocês um dia fossem para lá. Ele conheceu muitos homens e conheceu essa igreja. E ele passou as férias, sabe o que ele disse? 4 horas da manhã, atenção, que hora é o matinal aqui? 6. Lá o matinal era que horas? 4 horas da manhã, já vinha virando o pessoal. Mas tinha uma equipe, todo seminarista, bacharel em teologia. 4 horas da manhã. E outra coisa, não tinha emprego, não tinha nada, era dedicado à igreja. Todo mundo orando lá. Ei, não tinha ministério de louvor para aquecer, não tinha um louvor não, era chegar, orar e falar com Deus e clamar. De 8 horas está bom para tomar café. O dia amanheceu, quanto tempo de oração? Eu disse: não é possível isso. E ele falando lá, seminarista: oxe, Deus me livre, que misericórdia. 4 horas de oração.
A gente às vezes sai da cama, pula logo para a mesa, não dá nem um minuto, dependendo da distância do quarto para 4 horas de oração. Aí ele disse assim, nunca mais eu esqueço disso, Samuel Santos tem essa experiência. Eu nunca mais posso continuar sendo pastor como eu era. Não é que eu estava errado não, eu preciso buscar mais a Deus. 4 horas de oração, depois ainda tinha um culto. Depois da refeição. É para aprender, terminou o curso, 5 anos de bacharel em teologia. Não pode ser pastor ainda. Tem que ir para o mestrado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até ser realmente preparado para instruir a igreja. Sobretudo, uma vida pautada de oração. Eu vou ficar até aqui. Ele falou muito mais coisas. E eu fiquei pensando o que é que vai acontecer com a safra de pastores e seminaristas no nosso país, que nem consegue se levantar para uma oração. Não consegue orar. Josué, o que é que você acha de Josué? O sucessor de Moisés. Vamos ver um pouquinho de Josué? Bem rapidinho. Sucessor de Moisés, também era um homem de oração. Vamos lá? Josué foi o líder dos israelitas. Presta atenção. Líder dos israelitas na conquista da terra prometida. Certa vez, Josué orou ao Senhor na presença de todo Israel. Apesar dele fazer uma oração na frente de todo Israel, uma oração pessoal, uma intimidade que ele tinha com Deus. Esse homem passou o tempo todo no sopé da montanha com Moisés. E ele sabia, ele tinha experiência com seu líder, o que era oração. E Josué orou, mas só que Josué estava perdendo, porque os inimigos estavam prevalecendo. E o dia estava declinando. E sabia que a habilidade do inimigo no escuro era maior. E ele olhou para Deus, olhou naquele momento e disse: sol, para sol. Ninguém acreditou nessa oração. Lua, te detém, Gibeú. Lua, não vem agora. Ainda tem guerra. O dia está claro. Vamos lutar. E esse homem venceu 31 reis. Porque tinha uma vida de oração. Quem já passou na cabeça de alguém orar para o dia não terminar? Porque estava numa batalha. Eu me assusto, irmão. Sinceramente, um tempo muito curto para a gente falar de todos esses nomes. E Davi, e Elias, e Abacuque, e Jeremias, e Daniel, e Paulo, e Jesus. Vai dar tempo para falar? Não vai dar. Todos os homens, esses homens se notabilizaram por uma vida de oração e venceram. Elias foi um profeta, um homem tão usado por Deus, tão usado. Ele era um homem de oração. Ele viveu num tempo que o rei de Israel experimentava um profundo declínio espiritual, idolatria, gente distante de Deus. Lembra que ele disse assim: Senhor, mataram todos os profetas, só ficou eu. Ele chegou a pensar que tinha morrido todo mundo. E Deus, numa das passagens bíblicas mais conhecidas a respeito de Elias, Deus respondeu a oração dele com fogo no holocausto, no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18. E é através de Elias aprendemos que devemos manter uma vida pessoal de oração. Uma vida pessoal de oração. Mesmo quando os caminhos do Senhor estão sendo rejeitados por alguém que te cerca. A oração hoje, cedinho, Charlie resolve. O pastor vai lá e tá bom. Acordar essa hora é muito cedo. Ah, meu irmão, você na Coreia. Ah, eu na Coreia. É evidente que está fazendo muita coisa. Ah, eu na presença de Deus mesmo. As coisas mudariam muito. E Elias, é com ele que aprendemos que devemos manter uma vida acesa de oração. É o profeta do fogo do Senhor. Até no Novo Testamento ele é citado, sim ou não? É citado? Elias era um homem comum. A Bíblia diz, entre como eu e você. Não pense que era um super profeta não. Mas quando ele orou, Deus respondia a oração dele. Queridos irmãos, que texto forte esse texto sobre oração. E oração pessoal. Quantas pessoas, Abacuque,
Quem é esse homem Abacuque? Por-me-ei na torre de vigília, e só sairei quando de ti obtiver uma resposta. Eu vou persistir. Eu sei que a luta está grande e está aumentando, mas eu não vou sair da minha torre. É minha, a torre é minha, é comigo, até Deus dar uma resposta. A igreja pode dizer amém, irmãos? Crente tem que ter torre. Torre de oração particular, pessoal sua. Ele é basicamente conhecido pelas suas orações. O profeta Abacuque era um homem que tinha zelo, fervoroso, pela honra ao Deus de Israel. Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, que tu não sabes. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não do mal, para dar o que você está respirando. Então orareis a mim e eu responderei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Ele ensina que a gente não deve ser superficial. Richard Foster, celebrando a disciplina, ele diz que a gente tem uma geração de crentes superficiais, que já não tem mais fogo no coração, sabe até falar do tema, mas não tem uma vida. Está falando isso, Richard Foster, celebrando a disciplina. Se eu fosse parar para falar de Daniel, um homem de oração, mesmo distante da sua terra natal, e apesar de estar morando na Babilônia, pecado, Daniel não deixou de lado o seu compromisso de falar com Deus em oração. Daniel 6,10, leia e se assuste. Quem era Daniel? Assentou no seu coração a não comer as iguarias do rei, e Deus o usou. E o apóstolo Paulo, hein? Irmãos, que dizer desse homem que escreveu a metade do Novo Testamento? Quantas revelações! Ele estava em oração certa vez em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele falou do espinho na carne, mas ele disse que teve visões que não é digna de ser revelada, para ninguém, que ninguém entenderia. Eu não posso nem falar do que eu vi. Não vão entender se eu disser, não vão entender se eu escrever. Sobrenatural. Que nível é esse de oração? Quem é esse apóstolo, chamado apóstolo Paulo? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Mas eu quero encerrar, porque depois de falar desses homens todinho, a minha proposta era falar de Ana. E algum lá eu calculei, parece que isso só foi a introdução. A mensagem vai começar agora. Só foi a introdução. Ainda está para terminar, tem que falar sobre Jesus ainda, essa introdução. Do que eu falei de tantos homens notáveis. Oxe, pastor, a hora. Os nossos púlpitos precisam ser mais voltado para a palavra de Deus. Não se assuste não que eu estou terminando, mas iria começar agora a mensagem. Veja a entrada da palavra sobre Ana. É deveras fascinante a maneira como Ana orou. Presta atenção, a gente suporta comer. Moisés passou, tanta gente passou tanta fome, e daqui a pouco a gente comeu. E você sabia que o final do ano ainda está causando efeito, está muita gente gordinho ou não? Ainda tem um efeito, espera um pouquinho só. Um pouquinho. Não basta simplesmente orar. Aprendemos com Ana que é preciso que oremos com entendimento, pois a oração, na linguagem do teólogo Dr. Ole Wajdi, ele diz o seguinte: a oração é trabalho, esse teólogo diz, e oração dá trabalho. Ele diz mais, certa ocasião, lendo a biografia de David Brainerd, impressionou-me ao ficar sabendo que ele era um homem, era comum, e após seus longos períodos de dia de oração, ele ficava tão suado, o seu corpo ficava tão molhado, como se ele estivesse saído de um rio. Oração dá trabalho, ele quer dizer isso. Fazer oração. Obrigado, Senhor Deus, realmente foi tão bom, Senhor Deus. Um dia foi de paz, obrigado pelo pão de cada dia. Nos dá uma noite de descanso em nome de Jesus. Só pode ser uma piada o que está acontecendo com essa geração de hoje.
Vamos chegar na igreja? Chega na igreja. Me sentei no banco. Obrigado, Senhor, porque eu cheguei na tua casa de oração. Fala comigo, ó Deus. Fala comigo. Quem realmente quer ouvir a voz de Deus? Porque oração, mais do que a gente está falando, é ouvir Deus. Como é que Deus vai falar para alguém que não está disposto a orar? E não desenvolve esse ministério? Essa mensagem é para mim, é para todos nós, irmãos. É para todos nós. Ele fala aqui de oração com sabedoria. Ao estudarmos essa mensagem sobre Ana, o que chama a atenção é a maneira como ela orou. Vamos lá? Primeiro lugar, e não vou explanar não, prometo cada horário. Ela orou ao Senhor. Veja o verso 10. Capítulo 1 do 1 de Samuel. 1:10. Ela, pois, com amargura de alma, orou a quem? Ao Senhor. E ela chorou como? Abundantemente. Está na sua Bíblia assim? Já ouviu falar na oração molhada? Tem certa vez uma pessoa que diz assim, olha, a tua oração é molhada. Oração molhada? Que papo é esse? Lágrimas. Arrependimento. Fique assustado não. A nossa geração, nossos líderes de hoje, muitos, sem demonstração de poder nem oração. Se a gente quer começar o ano 2022, um ano bom, um ano de milagres e maravilhas, é preciso orar para o lugar começar a tremer, a buscar a presença do Senhor. Ela orou ao Senhor, está no versículo 10, e chorou. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí aqui tem tantos textos que falam sobre essa oração de Ana. Comentarista que fala de uma forma exaustiva, porque Ana tinha tanta sede de oração. Não é que ela não confiava no seu marido, achava ele até um homem bom, Eucana era um homem bom, até religioso, mas ela sabia que não podia responder suas orações, só Deus. O seu marido deve ser bom, a sua esposa também, mas eu quero dizer que a oração pessoal é diferente. É tu ora, ele ora, depois vocês podem orar junto, mas não vai esperar que ele ore para você orar, não vai esperar que ela ore para você orar. É você com Deus, é você com Deus, é você com Deus, é você com Deus, é você com Deus. Oração pessoal. Ah, minha mulher não quer orar, esquece isso. Ela vai um dia orar, ora por ela para Deus, ela sentir desejo. É você com Deus. Pastor, uma certa vez, a minha mulher é uma terra seca, o senhor vai ver ela na oração? Vi mesmo não. Ela está muito ocupada. Não é comum ela vir para oração, ora por ela. Ela orou ao Senhor. Segundo lugar, ela orou com um propósito. Veja o versículo 11. 1, aliás, capítulo 1, versículo 11. Por favor, irmão, terminando que eu não vou explanar tudo, mas olha. E ela voltou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, olha guerreiro, Deus guerreiro, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oração com propósito. Não é orar de todo jeito, não, tem que ter um propósito para orar. A gente aprende com Ana isso. Ela fez um voto ao Senhor dos Exércitos. E aqui ela faz uma oração. Agora tudo isso ela falou, depois o autor escreveu. Ela estava em silêncio o tempo todo. Depois ela disse, por esse menino orava eu. E ela contou. Ela fez um voto. Eliseu também orou com alvo. Elias orou com propósito. Nossas orações, a minha e a sua, precisam de alvos. Precisa ter um propósito de oração. Aliás, está começando 2022, qual é o seu propósito? É continuar do mesmo jeito do ano passado? Você acha que tapeou alguém? Será que a gente não viu, a igreja não viu, todo mundo viu? Uma vida sem óleo. Será que você acredita que ninguém está vendo isso? Qual é o nosso propósito? Vou cantar do mesmo jeito, Aninha, aqui? Hein? Midinho, hein, Manuel? Do mesmo jeito, do jeito que eu tocar já sabe. Comece a orar, que o demônio, você tocando a mensagem não começou, começa a ir embora o capeta, porque você tem uma vida de oração, você é um levita consagrado ao Senhor.
Aleluia. Ela orou com propósito, mas ela orou com perseverança, versículo 12. Por favor, igreja, de pé. Eu quero terminar, mas de pé. Veja esse verso 12. Se eu não conseguir fazer você entender a mensagem até agora, veja 1:12. Por favor, o que aconteceu? A igreja pode ler comigo? E sucedeu... demorando-se. Na minha tradução diz, perseverando em orar perante o Senhor. Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Sente. É só porque espertou agora, eu sei que ia terminando agora. Fica calma aí. Olha o que é que diz o verso 13. 1:13. Diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Eu não vou trabalhar nessa discussão, nesse texto não. Eu não vou trabalhar não. Vocês têm entendimento. Às vezes o sacerdote erra. Quem diz que pastor acerta todas? Erra. E ele errou. Ele julgou uma coisa errada e Ana estava orando. Ele pensou que estava embriagada. Foi ele que pensou. Mas Ana estava com espírito de oração que perdoou ele. E levou, sabe quem para apresentar Samuel? Sabe quem foi que apresentou? Vou apresentar meu filho em outra igreja com outro sacerdote. Foi isso que ela fez? Por esse menino orava eu. Ele vai ficar contigo. O que mais chama atenção não foi o que Ana recebeu, foi o que Ana devolveu. Oração é devolver. Tudo que Deus tem dado, que darei ao Senhor. Ana devolveu o que tinha. O que a gente está devolvendo ao Senhor? O que darei ao Senhor? Agora sim, estamos concluindo, põe de pé, vou orar, por favor. Ela orou com propósito, com perseverança, e ela orou num coração. Às vezes só os lábios movem. E ela orou com transparência. E ela orou com resultado. Em uma ocasião oportuna eu vou falar dessa mensagem até o final. Tem muita coisa para se dizer. Mas quem foi que entendeu essa mensagem nesta manhã? O nível da oração pessoal. Você entendeu? Porque Deus está chamando você para orar. Se seu marido ora, ora com ele. Se não ora, ora sem ele, mas ora. Ora sem ele, mas ora por ele. Está entendendo ou não? Ora sem ela, se tua mulher não quer vir porque é terrinha seca, ora sem ela, mas ora por ela. Se teu filho já não quer saber de igreja nem oração, se ele não quer orar por você, com você, você ora por ele. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, a Deus. Oração pessoal dá trabalho, implica renúncia. Uma vida, meu Deus, devotada. Jesus orou tanto que a tua palavra diz que ele suou gotas de sangue. Só a ciência, só o Senhor pode explicar isso, o que é uma pessoa suar gotas de sangue lá no Getsemane. De tanta oração. Nos ajuda, Deus, a ter um ano 2022 diferente, coisa nova na igreja, a igreja de oração. Uma igreja que busca a tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que eu não pude dizer tudo, disse algumas coisas, mas o Senhor sabe trabalhar nos corações. E o Senhor certamente notifica a importância da oração pessoal. É muito bom ter uma vida de oração. Leva-nos em paz. E que possamos ter uma tarde de oração. E uma noite de resposta de oração. Vidas se voltem para ti. O teu nome seja glorificado. A igreja se alegre com a tua presença. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?